Existe um momento na caminhada de fé em que, por mais que você ore, clame, jejue ou chore diante de Deus, o céu parece permanecer em silêncio. É como se nenhuma palavra subisse, como se nenhuma oração encontrasse eco. Você busca sinais, respostas, direções, mas tudo que recebe é um vazio estranho. Esse silêncio machuca. Faz o coração se perguntar: será que Deus me esqueceu? Será que Ele não está ouvindo? Será que minha oração não foi suficiente? O silêncio de Deus não significa ausência. Deus nunca está longe. Ele não abandona seus filhos. Mas há um tempo em que Ele simplesmente se cala, e esse silêncio carrega um propósito maior que a nossa compreensão imediata. A mente humana gosta de respostas rápidas, direções claras, soluções imediatas. Mas Deus trabalha de maneira diferente. Ele educa, forma, fortalece, no silêncio. É no silêncio que você percebe o quanto confia realmente. Porque é fácil acreditar quando as portas se abrem, quando as promessas se cumprem, quando os sinais são claros. Difícil é crer quando tudo que você recebe é um nada. Esse nada é, na verdade, tudo. É Deus moldando sua paciência, sua dependência, sua visão. É Deus ensinando que você não precisa de respostas para confiar. Só precisa dele. Esse silêncio divino também serve para impedir que você tome decisões erradas. Enquanto você insiste em ter pressa, Deus sabe que o tempo dele é o melhor. E, para não permitir que você escolha um caminho perigoso ou fora do propósito, ele se cala. Porque ele não quer dar uma resposta apenas para satisfazer sua ansiedade. Ele quer dar uma resposta que preserve seu futuro, sua vida, sua missão. Muitos desistem da oração nesse ponto. Acham que Deus não responde porque não se importa. Mas é justamente o contrário. Ele se importa tanto que prefere te guardar no silêncio do que te entregar uma palavra que não seria o melhor para você agora. O silêncio dele não é rejeição. É cuidado. É zelo. É proteção contra algo que você nem imagina. Por isso, quando o céu parecer fechado, quando a oração parecer sem retorno, lembre-se, Deus está trabalhando no oculto. O silêncio dele é um espaço sagrado onde o invisível está sendo transformado. E, no tempo certo, a resposta virá, perfeita, completa, muito melhor do que você pediu ou pensou. A espera é um dos momentos mais solitários da alma. Porque, por fora, ninguém vê o que está acontecendo. As pessoas ao redor continuam suas rotinas, seus dias seguem normalmente. Mas dentro de você há um peso, uma inquietação que não dá trégua. É a dor de quem clama por uma resposta e não vê movimento algum. É como gritar no meio de um deserto e não ouvir nenhum eco de volta. Esse silêncio machuca mais do que qualquer palavra negativa. Porque ele gera dúvida. Ele provoca medo. Ele alimenta a sensação de abandono. Quando você está esperando por uma resposta de Deus, cada dia parece mais longo. O relógio parece não andar. O coração entra em conflito. Será que Deus ouviu mesmo? Será que ele se importa? E quanto mais o tempo passa, mais difícil é manter viva a chama da esperança. A alma começa a criar cenários de derrota. O inimigo sussurra mentiras: Deus se esqueceu de você, sua oração não foi suficiente, não adianta mais tentar. E tudo isso gera uma dor silenciosa, que ninguém vê, mas que pesa no peito como uma montanha. O mais difícil é que muitas vezes você não pode compartilhar essa dor. As pessoas podem não entender. Podem achar exagero, fraqueza, falta de fé. Então você sofre calado. Luta sozinho. Sorrindo por fora, mas gritando por dentro. E Deus sabe disso. Ele vê o que os olhos humanos não veem. Ele conhece cada lágrima derramada no travesseiro. Cada suspiro cansado. Cada pensamento de desistência que você tenta afastar. Mas há algo precioso nesse tempo de espera. É nesse vale silencioso que a verdadeira fé nasce. Porque confiar em Deus quando tudo vai bem não exige esforço. Mas confiar quando tudo se cala é prova de maturidade. É entrega real. É renúncia ao controle. Deus usa esse tempo para purificar a sua fé. Para fazer você depender só dele, não de sinais, não de confirmações, não de respostas rápidas. Só dele. A dor da espera não é em vão. Ela constrói em você um caráter que suportará o peso da promessa quando ela finalmente chegar. Porque o que Deus tem para a sua vida é grande demais para ser entregue a um coração impaciente ou imaturo. Por isso a espera dói tanto, ela prepara você para o novo, para o melhor, para o que Deus sonhou, e que virá no tempo perfeito dele. O silêncio de Deus não é castigo, nem rejeição, nem prova de desinteresse. Ao contrário, quando Deus se cala, ele está dizendo algo que palavras não poderiam explicar.
Há um propósito oculto no silêncio divino que só o tempo revela. Deus não fala porque Ele quer que você cresça na confiança e não apenas na certeza visível. Ele quer que sua fé ultrapasse os limites do que é palpável, do que é lógico. Porque confiar só quando tudo é claro não é fé, é segurança humana. Fé real é quando você caminha no escuro, confiando que a mão de Deus ainda está ali, mesmo sem sentir. Esse silêncio também revela o quanto Deus deseja te afastar das distrações. Muitas vezes você está cercado de barulho, vozes de pessoas, conselhos humanos, opiniões da sociedade, suas próprias vontades gritando. E Deus sabe que, se Ele falasse agora, talvez você não o escutaria de verdade. Por isso Ele se cala. Para que o seu coração se aquiete, para que o ruído externo diminua, para que você deseje ouvir só Ele, mais do que qualquer outra coisa. O silêncio gera sede. E a sede gera busca profunda. Outro propósito oculto é te proteger das armadilhas que você não vê. Você ora pedindo portas abertas, caminhos liberados, bênçãos liberadas. Mas Deus sabe o que existe atrás de cada porta. Ele enxerga as armadilhas que o inimigo esconde no seu futuro. Ele vê os relacionamentos que poderiam te desviar, as oportunidades que poderiam te roubar a essência, as conquistas que poderiam te destruir por dentro. Por isso ele se cala. Porque o silêncio, muitas vezes, é a resposta de livramento. Há também um preparo acontecendo nos bastidores. Você pede, deseja, implora. Mas será que está pronto para receber o que está pedindo? Deus conhece seu coração melhor do que você mesmo. Ele sabe que, se entregar agora, a bênção pode virar peso. O presente pode virar maldição. Então ele se cala, porque está moldando você para que, quando chegar a hora certa, você receba tudo sem se perder. Sem se afastar dele. Sem se tornar escravo daquilo que pediu. Por fim, o silêncio de Deus é uma prova de amor. Sim, amor. Porque só quem ama de verdade se preocupa em dar o melhor, e o melhor exige tempo, exige preparo, exige espera. Deus não quer te dar algo incompleto, imperfeito, pela metade. Ele quer entregar o plano completo, o sonho perfeito, a promessa inteira. Por isso ele se cala, porque o que ele está preparando é grande demais para ser entregue antes da hora certa. É difícil entender no momento, mas muitas das portas que Deus fechou na sua vida não foram perdas, foram livramentos. Você chorou por não conseguir aquele emprego, sofreu por aquele relacionamento que terminou, se frustrou pela oportunidade que escapou das suas mãos, mas o céu estava trabalhando em silêncio para te livrar de algo que você não enxergava. Deus fechou portas para impedir que você entrasse em lugares perigosos, se envolvesse com pessoas erradas, tomasse decisões que poderiam destruir não só seus sonhos, mas também a sua essência. O problema é que, na hora, você não vê o livramento. Você vê a dor da perda, o medo do futuro, a insegurança de não saber o que vem depois. Parece injusto, parece cruel. Mas o que você não vê é que Deus estava 2, 5, 10 passos à sua frente. Ele sabia o que você descobriria tarde demais. Ele sabia o que o coração enganado não percebeu. Por isso ele fechou aquela porta, não porque não te ama, mas justamente porque te ama demais para permitir que você entre em algo que roubaria sua paz, sua alegria, sua promessa. Quantas vezes, depois de meses ou anos, você olhou para trás e disse, graças a Deus que aquilo não deu certo? Essa frase resume a ação invisível de Deus. O que hoje parece frustração, amanhã você vai reconhecer como livramento. Porque Deus vê o que você não vê. Ele conhece o que você não conhece. Ele sonda os corações, os bastidores, as intenções ocultas, os riscos que estavam escondidos por trás da oportunidade bonita que seus olhos desejaram. Muitas portas atraentes são, na verdade, armadilhas disfarçadas. O inimigo também abre caminhos fáceis, rápidos, sedutores, caminhos que afastam você do propósito, que te prendem em laços invisíveis, que te desviam da promessa real. Deus sabe disso. E, em silêncio, ele fecha a porta. E você chora, se desespera, reclama, mas ele não volta atrás. Porque ele prefere te ver triste por um tempo do que destruído para sempre. Esse livramento silencioso é prova do cuidado de Deus. Ele está mais interessado no seu futuro eterno do que no seu conforto momentâneo. Ele prefere te frustrar agora para te salvar depois. Porque o amor verdadeiro corrige, protege, guarda, mesmo que doa. E um dia você entenderá, e agradecerá, por cada não, cada espera, cada oportunidade que não aconteceu. Porque o céu te livrou de coisas que você jamais imaginou. Poucas coisas são tão difíceis para a alma humana quanto ouvir de Deus um espere. Esse tipo de resposta parece confuso,
frustrante e até doloroso. Quando pedimos algo a Deus, queremos respostas rápidas, queremos que as portas se abram logo, que os sinais apareçam claros e definidos. O problema é que o céu não trabalha no tempo dos homens, e Deus muitas vezes silencia porque a resposta que Ele deseja liberar ainda não está pronta, e, muitas vezes, nem você está pronto para recebê-la. O espere divino não é abandono, não é desprezo. É sinal de um processo em andamento, de uma construção invisível que acontece nos bastidores da sua história. Quando Deus diz espere, Ele está preparando um cenário maior do que você imagina. Talvez você esteja pedindo uma porta aberta, mas Ele quer te dar uma casa inteira. Talvez você esteja clamando por uma resposta simples, mas Ele deseja te entregar uma mudança completa de vida. O espere significa que há peças sendo movidas, pessoas sendo transformadas, situações sendo resolvidas sem que você veja. E se Ele liberasse a resposta agora, ela viria incompleta, imperfeita, sem o brilho da promessa que Ele sonhou para você. É como um presente entregue antes de ser embrulhado. Perde a beleza, perde o impacto, perde o sentido real. É nesse tempo de espera que sua fé é provada de verdade. Porque confiar quando tudo flui é fácil, não exige esforço. Mas confiar quando o céu está silencioso, quando a oração não traz resposta, quando os dias passam sem novidade, isso exige maturidade espiritual. Deus usa o espere para lapidar a paciência, moldar o caráter, purificar as intenções do seu coração. Enquanto você espera, Ele quebra o orgulho, cura feridas antigas, alinha sua vontade com a dele. Esse processo é invisível para os outros, mas transforma você por dentro, te preparando para receber o que vem com gratidão e sabedoria. O grande perigo do espere é a tentação de agir por conta própria. Quantos homens e mulheres de Deus se perderam porque não suportaram o tempo de espera e criaram atalhos? Abraão tentou ajudar Deus e gerou Ismael, trazendo dor para as gerações seguintes. Saul não esperou o profeta Samuel e perdeu o trono. Esperar não é tempo perdido, é tempo de preservação. Deus te segura porque sabe que, se te liberar antes da hora, você pode estragar tudo. Ele te impede de se lançar em negócios errados, relacionamentos destrutivos, escolhas que comprometeriam seu futuro. O espere é, na verdade, uma cerca de proteção invisível. Enquanto Deus diz espere, Ele quer que você cresça. Não apenas em paciência, mas em visão, sensibilidade espiritual, percepção do que realmente importa. Ele quer que você ore mais fundo, que busque mais intensamente, que leia a palavra com mais sede, que confie nele mais do que nos seus próprios sentimentos. Esse tempo não é um castigo, é um presente. Porque ao final dessa espera, você não será mais o mesmo. Você será mais forte, mais preparado, mais cheio de sabedoria. E a bênção que virá encontrará um coração maduro, capaz de sustentar o que Deus está prestes a entregar. Por fim, o espere de Deus é um sinal de promessa viva. Ele não disse não. Ele não fechou a porta para sempre. Ele apenas está guardando o momento perfeito para liberar algo que fará você entender o motivo de toda essa espera. E quando esse dia chegar, porque ele chegará, você verá que cada segundo de silêncio valeu a pena. Porque o que Deus preparou para quem sabe esperar é sempre maior do que o que se esperava receber. E o nome dele será glorificado nisso tudo. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é cheio de mensagens ocultas, lições profundas que só podem ser aprendidas na solidão da espera. Enquanto você se pergunta por que Deus não fala, não responde, não abre o céu, Ele está ensinando coisas que nenhum sermão, nenhum livro, nenhuma palavra humana seria capaz de revelar. Deus usa o silêncio para te ensinar a depender dele e não das circunstâncias. Ele quer que você entenda que a verdadeira segurança não está nas respostas visíveis, mas na certeza invisível de que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece parado. No silêncio divino, aprendemos que o controle nunca esteve em nossas mãos. Quantas vezes, ao orar e não obter resposta imediata, você percebeu que não tem domínio sobre o tempo, sobre as pessoas, sobre o desenrolar dos fatos? O silêncio de Deus te obriga a entregar o controle, a soltar o peso que você carrega tentando resolver tudo com suas próprias forças. E essa entrega é libertadora, porque quando você entende que Deus dirige sua história, a ansiedade perde força, o medo diminui, a paz cresce. Outra lição escondida no silêncio é a purificação da intenção. Enquanto esperamos, Deus nos faz questionar: por que queremos tanto aquilo? Para quem é essa bênção que pedimos? Para glorificar a Deus ou para nossa própria vaidade? O silêncio revela o coração. Tira a máscara das intenções. Nos faz perceber se estamos buscando a vontade de Deus ou apenas usando a fé para realizar nossos próprios planos.
Esse processo pode ser desconfortável, mas é necessário para que a bênção futura não nos destrua. O silêncio de Deus também ensina perseverança. Ele prova até onde vai a nossa persistência. Será que oramos apenas quando a resposta é rápida? Será que buscamos só quando tudo é fácil? O tempo de silêncio revela quem realmente ama a presença de Deus e não apenas as suas bênçãos. Deus permite essa espera prolongada para fortalecer sua resistência, sua fé inabalável, sua disposição em permanecer mesmo sem ver resultado imediato. Essa é uma das lições mais valiosas da caminhada espiritual. Além disso, o silêncio de Deus nos aproxima mais dele. Paradoxalmente, quando não ouvimos sua voz, é quando mais o buscamos. A ausência de resposta nos empurra para o altar, nos faz clamar, jejuar, meditar, refletir. E assim, sem perceber, nos tornamos mais íntimos dele, mais sensíveis à sua presença, mais ligados à sua vontade. O silêncio gera relacionamento. Faz o crente sair do automático, do costume religioso, e entrar no nível da busca verdadeira. Por fim, no silêncio aprendemos que a confiança é maior do que a explicação. Deus não nos deve satisfação. Ele é soberano. Ele sabe o que faz. E aprender a descansar nisso é uma das maiores conquistas da fé. Quando você entende que, mesmo em silêncio, Deus está agindo, seu coração se acalma, sua alma descansa, sua esperança se renova. E a paz que excede todo entendimento invade o seu ser. O silêncio de Deus não acontece sem motivo. Ele tem um propósito oculto, muitas vezes maior do que a resposta que você espera. Porque o foco de Deus nunca é apenas mudar as circunstâncias ao seu redor, é mudar você. É dentro de você que Ele quer fazer a maior transformação. Enquanto você ora por uma porta aberta, Ele trabalha no seu caráter. Enquanto você clama por solução rápida, Ele molda a sua paciência, disciplina a sua alma, ensina você a confiar sem ver, a crer sem tocar, a esperar sem murmurar. Deus não desperdiça o tempo da espera. Cada segundo desse silêncio tem um objetivo: te preparar para aquilo que virá. Talvez você ache que já está pronto para receber o que tanto pediu. Talvez até se revolte, achando que Deus te esqueceu. Mas Ele vê o que você ainda não percebe. Ele sabe que há áreas do seu coração que precisam ser tratadas antes da bênção chegar. Ele conhece os medos que você esconde, as dúvidas que você não confessa, as feridas que ainda doem. E Ele te ama demais para te entregar uma vitória que você não conseguiria sustentar. Por isso o silêncio se prolonga. Não porque Deus quer te castigar, mas porque quer te curar por completo antes de liberar o que tem para você. Esse processo de transformação acontece devagar, quase imperceptível. Mas é real. Você se torna mais humilde, mais grato, mais sensível à voz de Deus. Aprender a esperar te torna alguém melhor. Quem sabe hoje você não percebe isso porque ainda está no meio da dor. Mas um dia, quando olhar para trás, verá que se tornou mais forte, mais maduro, mais preparado para as promessas de Deus, e tudo graças ao tempo de silêncio. O propósito oculto do silêncio também é realinhar os seus sonhos. Muitas vezes oramos pedindo uma coisa, mas Deus sabe que ela não nos fará bem no futuro. E então Ele usa o tempo da espera para mudar o nosso coração. Ele vai transformando nossos desejos, ajustando nossos pensamentos, renovando nossa mente. Até que um dia, sem perceber, já não queremos mais o que pedíamos no início. Queremos algo muito maior, muito mais alinhado com a vontade dele. E então, no tempo certo, Deus libera a resposta que cabe perfeitamente no novo coração que Ele formou em nós. Outro aspecto importante desse propósito oculto é a revelação da dependência total de Deus. Enquanto você espera e não recebe resposta, descobre que sua verdadeira segurança está apenas nele. As pessoas podem falhar, os recursos podem acabar, as forças podem diminuir, mas Deus permanece. Ele é sua fonte. Ele é sua garantia. E essa certeza é uma das maiores riquezas espirituais que o tempo de silêncio pode gerar em você. Por isso, não despreze o silêncio. Não se revolte contra ele. Pergunte a Deus o que Ele quer transformar em você nesse tempo. Porque quando essa obra interior estiver completa, a resposta externa virá, e será muito melhor do que você imaginou. Muitas vezes, aquilo que você chama de silêncio de Deus na verdade foi um grande livramento. Você pediu, você orou, você insistiu, e Deus ficou quieto. E você pensou que Ele não te ouviu, que Ele te ignorou ou que esqueceu do seu pedido. Mas o céu ficou em silêncio porque Deus estava te livrando de algo que lá na frente poderia ter destruído sua paz, sua vida, sua comunhão com Ele. Nem sempre o que você quer é o que você precisa. Nem sempre o que você deseja é o que vai te fazer bem. E Deus, que conhece o futuro,
age com sabedoria, segurando aquilo que hoje você acha que é bênção, mas que amanhã traria dor. Quantas portas Deus já fechou sem você entender o motivo? Quantas pessoas se afastaram de sua vida sem explicação? Quantos negócios não deram certo? Quantos relacionamentos terminaram sem sentido aparente? Na hora doeu, gerou frustração, trouxe dúvida. Mas com o tempo você percebeu, era livramento. Deus te protegeu sem te explicar. E é assim que Ele age muitas vezes. Porque se Ele revelasse tudo o que havia por trás da situação, talvez você não suportasse a verdade. Então Ele prefere o silêncio, prefere guardar você sem detalhar os perigos que estavam escondidos. Esse tipo de silêncio é prova de amor. É o cuidado de um pai que sabe o que o filho não sabe. Deus vê o coração das pessoas. Ele enxerga intenções, vê armadilhas, percebe falsidade onde seus olhos só viam beleza. Ele conhece o final da estrada que você queria tanto seguir. Ele sabe que certas associações, certos convites, certas oportunidades não trariam bênção, trariam peso, atraso, sofrimento. Por isso ele não respondeu. Por isso ele não abriu aquela porta. Foi livramento disfarçado de silêncio. E talvez você ainda não entenda esse livramento hoje. Talvez ainda doa, ainda gere perguntas. Mas o tempo revela o cuidado de Deus. Você verá, um dia, que se tivesse conseguido o que tanto pediu naquela época, sua vida hoje estaria afundada em problemas. Deus te poupou. Ele te preservou para coisas maiores, para promessas mais puras, para um futuro mais leve. E o silêncio dele foi a proteção mais preciosa que você poderia receber. Por isso, ao invés de reclamar do silêncio de Deus, agradeça. Porque esse silêncio muitas vezes foi escudo, foi muro, foi barreira contra o mal. Enquanto você orava pedindo resposta, ele te dava livramento. E você nem percebeu. Mas o céu agiu a seu favor sem alarde, sem aviso, sem explicação. Porque o amor de Deus é assim: protege em silêncio, guarda sem fazer barulho, salva sem pedir permissão. Deus nunca desperdiça o tempo do silêncio. Por trás de cada momento sem resposta aparente, Ele está preparando o terreno para algo muito maior do que você imagina. Esse período em que tudo parece parado, onde nenhuma porta se abre e nenhuma oração recebe eco imediato, não é um tempo de vazio, é um tempo de preparação intensa. Deus está alinhando detalhes invisíveis, movendo pessoas que você nem conhece, abrindo caminhos em lugares que você jamais poderia alcançar sozinho. O silêncio não é descaso, é trabalho secreto de um Deus que opera além da sua visão. Quando você ora e não vê nada acontecer, não significa que o céu está inativo. Significa que Deus está organizando o futuro. Ele está preparando o cenário perfeito para que, no momento certo, tudo se encaixe de maneira sobrenatural. O emprego que ainda não chegou, a cura que ainda não se manifestou, a resposta que ainda não brilhou aos seus olhos, tudo isso faz parte de uma trama maior, onde cada peça se encaixa no tempo perfeito. E quando chegar o dia da revelação, você verá que esse silêncio construiu uma bênção muito maior do que aquilo que você ousou pedir. Além de preparar as circunstâncias, Deus também está preparando você. Ele sabe que a promessa é grande demais para alguém despreparado. O silêncio te ensina a ser paciente, a ser maduro, a confiar além do que vê. Esse processo de espera constrói dentro de você a capacidade de sustentar a bênção que virá. Porque uma promessa mal recebida pode virar peso, e Deus te ama demais para te dar algo que você não consegue carregar. Por isso Ele espera. Por isso Ele silencia. Para que quando o novo tempo chegar, você esteja forte o bastante para vivê-lo sem medo, sem dúvida, sem perder a essência. O terreno que Deus está preparando também envolve o mundo ao seu redor. Pessoas certas precisam estar no lugar certo. Oportunidades precisam ser alinhadas. Portas precisam ser abertas no tempo ideal. E esse tipo de obra exige silêncio. Exige paciência. Porque se Deus respondesse antes da hora, tudo seria incompleto, limitado, sem a grandeza que Ele planejou. A preparação divina leva tempo, mas quando termina, o resultado é perfeito. E é por isso que o silêncio, mesmo doendo, é sinal de promessa viva. É a prova de que Deus não esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está trabalhando em algo tão grande que precisa de tempo para ser construído. Algo que glorificará o nome dEle e surpreenderá o seu coração. Confie. O silêncio não é o fim. É só o início de um plano que está prestes a se revelar. Existe um tempo determinado para tudo debaixo do céu, inclusive para o silêncio de Deus. Ele nunca permanece calado para sempre. O momento da resposta chega. E quando chega, transforma tudo. De repente, o céu que parecia fechado se abre.
A porta que insistia em permanecer trancada cede. A palavra que você tanto esperou ecoa no seu coração com clareza e força. E então você entende: todo o silêncio, toda a espera, toda a angústia, todo o não, tudo foi necessário para esse momento de revelação chegar da maneira certa, no tempo perfeito. Quando Deus rompe o silêncio, Ele não responde pela metade. Ele não age de modo pequeno. Sua resposta é completa, abundante, esmagadoramente maior do que você imaginou quando orou pela primeira vez. É como uma chuva depois de longa seca. Como luz depois de prolongada escuridão. A resposta dele vem trazendo não apenas aquilo que você pediu, mas também aquilo que você nem sabia que precisava. E você percebe que ele nunca esteve ausente. Ele sempre esteve agindo, mesmo quando você não via. Mas o rompimento do silêncio não é apenas sobre receber bênçãos. É também sobre revelação. Deus fala de modo profundo. Ele revela coisas que você jamais compreenderia sem ter passado pela experiência da espera. Ele explica o porquê do silêncio, o motivo da demora, o sentido das dores. Ele mostra como usou cada lágrima, cada frustração, cada perda, tudo para construir algo melhor. E então, a paz invade o seu coração. A gratidão enche a sua alma. E você entende que Deus nunca te esqueceu. Ele apenas estava preparando o extraordinário. O momento da resposta também marca um novo tempo na sua vida. O velho ciclo termina. Uma nova estação começa. A espera gerou transformação interior, e agora a resposta de Deus inaugura transformação exterior. As coisas mudam. As circunstâncias se ajustam. O que antes era impossível se torna real. Porque quando Deus fala, o impossível se curva. O milagre acontece. A promessa se cumpre. Por isso, não desista no tempo do silêncio. Não abandone a fé antes da resposta chegar. Porque quando ela vier, e ela virá, tudo fará sentido. E você agradecerá até pelos dias em que Deus pareceu distante. Porque, no fim, o silêncio dele nunca foi ausência. Sempre foi amor disfarçado de mistério.